Um punhado de militantes de esquerda promoveu neste domingo uma manifestação, só podia ser, né? Na Avenida Paulista, em São Paulo, em apoio ao grupo terrorista Hamas. O ato teve participação de militantes do PCO e do PSTU, além de centrais sindicais como a CUT e a Conlutas, hein? Na rede social X, o antigo Twitter, o Diário da Causa Operária, ligado ao PCO, que é o Partido da Causa Operária, publicou vídeos da manifestação, que teve direito, inclusive, a batucadas e bandeiras do Hamas. Bom, desde o massacre de civis israelenses, em 7 de outubro, o partido extremista de esquerda, PCO, tem manifestado isso ao Hamas. Antes do Jaque, vem chegando ele, Joanilson Rodrigues. A palavra é sua. Olha, a gente tem que ser contundente naquilo que a gente fala. Eu vou novamente falar do livro, porque a gente às vezes cita a obra e a pessoa às vezes não leu, não conhece, mas esse é um dos principais livros antissemitas do mundo, escrito pelo próprio Hitler, Mein Kampf. Eu estudei uma versão original de 1934 no Brasil. Essa é uma versão muito mais moderna, que foi editada, foi proibida no Brasil, mas nós, como professores, estudiosos, jornalistas, temos que estudar antes de falar. Então, eu quero lembrar, audiência, que toda essa ideologia do Hamas vem do islamismo. O Hamas é um grupo religioso. O islamismo ele tem, basicamente, 3 grandes livros, que é o Alcorão, a Síria, o Sura e os Hadiths. Tem o estudo lá do Bill Warner nos Estados Unidos, que ele colocou em estatística o seguinte, que tem mais citações anti-judeus nessas 3 obras do que nesse livro do Mein Kampf do Hitler. Então, você precisa procura, se dá em Google, quem era o Gran Mufti, né, de Jerusalém, na época em que Israel se tornou independente em 1948. Você vai ver um cara chamado Mohamed Amin Husseini. Esse cara, ele foi amigo pessoal do Hitler. Ele mandou carta para o Hitler em 1933, depois em 1939. Tem fotos, você vai ver fotos dele com o Hitler. Isso não é inventado, né? Você pode procurar lá. Você vai encontrar foto do Amin Husseini com o Hitler pedindo a eliminação dos judeus, que é uma coisa que estava na própria obra do Hitler. Então, duas ideologias se encontraram, né, que tem em comum a destruição dos judeus. Então, essa ignorância dessas pessoas que estão na manifestação aconteceu nos Estados Unidos, também está acontecendo no mundo todo, que eles estão nessas passeatas do exterior, eles estão falando do rio ao mar, a Palestina para os palestinos. Do rio ao mar é o quê? Do rio Jordão ao mar. Então eles estão falando assim, destrua Israel. Então essas pessoas são literalmente nazistas, ainda que não saibam, e ainda que a gente tenha algum receio em classificá-las assim, mas temos que chamá-las pelo que elas são. Elas estão pregando a destruição de Israel e não a Palestina para os palestinos, porque a Palestina para os palestinos é tirar o Hamas de lá, que venceu as eleições em 2006 contra o Fatah, que era o grupo palestino da oposição, e eles mataram todos os opositores em 2007. E desde então não tem eleição. Ele é governado por um partido único, com a Sharia, com a lei islâmica, em que não pode uma série de coisas. A homossexualidade é punida com a morte, né? Mulheres não têm vez, quer dizer, é uma série de coisas e o ódio perpetrado aos judeus. Eles não querem 2 estados, eles querem a aniquilação de Israel, e essas pessoas estão defendendo isso. Portanto, elas não defendem a democracia, elas defendem o nazismo, e aí a gente pode classificar todas essas pessoas como nazistas. Em que sentido? No sentido de ódio aos judeus e dizer que a causa do Hamas é a causa deles. E qual que é a causa do Hamas? Não é a criação de 2 estados, é a destruição de Israel. Então, infelizmente, essas pessoas estão abobadas, mas nós temos que chamá-las pelo que elas são, e basta ver as origens de todo esse ódio, que é muito fácil a gente encontrar nessas obras. O Warner, lá dos Estados Unidos, ele colocou que 14%
de todas essas obras islâmicas, elas são de temas religiosos. Parte é sobre o kafir, né, que é o infiel, e parte sobre a jihad islâmica. Então, o que acontece? Eles apregoam justamente que essa máxima das religiões de eu não vou fazer porque eu não gostaria para mim, só vale se for de um muçulmano para outro muçulmano. Para pessoas não muçulmanas, eu tenho direito de mentir, de matar, de estuprar, de arrebentar com essas pessoas. E é justamente essa a lógica, né, que esses terroristas têm. Então, eles falam bem, ele é um kafir, ele é um infiel, eu posso, na jihad, na guerra, matá-lo, arrebentar com ele, e é isso que a gente tem que entender, tem que acabar com Hamas. Todos os islâmicos são assim? Não. Mas a maioria do pessoal muçulmano é pacífico? Sim. Só que se a gente pegar, só para terminar, Gentalha, o percentual de extremistas, que é entre 15% e 25%, a gente está falando de 300 milhões de pessoas que aderem a essa ideologia de extermínio dos judeus e de cristãos no mundo. Então a gente tem que chamar o nome das coisas pelo que elas são.